Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo. Neste vídeo irei mostrar como calcular as funções trigonométricas seno e cosseno. Você vai pegar na calculadora, por exemplo, vai ligar ela e vai calcular. Para calcular o seno você vai ter que vir aqui. Por exemplo, seno de 30 graus. Aí você coloca 30 igual, vai ser 0,5. O mesmo serve para o cosseno. Você vem aqui, cosseno de 30. Vai dar 0,86. Por exemplo, o seno de 45. Você coloca seno e coloca 45. Nesse caso aqui, 45 graus, certo? Aí você tem que olhar se a calculadora está em graus ou não. Seno de 45, 0,7 alguma coisa. Cosseno de 45 também tem que dar igual ao seno de 45. Mesma coisa, 0,70 alguma coisa, certo? Aí vocês têm que verificar se está em graus. Se tiver em graus, ele vai estar um Dzinho aqui aparecendo. Como é que vocês verificam se a calculadora está em graus ou não? Você aperta aqui, Mod, aperta novamente e vai aparecer aqui. O número 1 significa que está em grau, degrau, que é em inglês, né? Número 2 significa que você coloca a calculadora em radiano. E número 3 é grado, é uma outra unidade lá. Então, você tem que escolher grau, se você for calcular os ângulos em graus. Se você for calcular em radiano, você vai escolher o 2. Então, vou escolher agora o radiano. Então, eu escolho o 2. E aí eu retorno. Seno de 45, por exemplo, já não vai dar aquele 0,7, né? Então, por exemplo, cosseno, para calcular o π, você tem que colocar aqui, ó, o shift para aparecer o amarelo da legenda. Então, cosseno de π, ele tem que ser o quê? Menos 1. Então, agora está correto. Ó, menos 1, então cosseno de π está correto. E se eu colocar o seno de π? O seno de π, ele tem que ser igual a 0. Vamos ver se está correto mesmo. Seno de π igual a 0. Então, está correto. Isso em radiano agora. Então, se eu calcular aqui, seno de 60 graus, não vai funcionar, porque aqui é 60 radiano. Então, você tem que calcular, por exemplo, seno de 2, isso em radiano, né? Ele vai dar um valor. E assim por diante, cosseno também, cosseno de 2, aí ele vai dar um valor e você calcula. Isso aqui em radiano. Para você quer transformar em graus, só funciona, você aperta aqui, mod novamente, e vem aqui e aperta o número 1. Aí você transforma a calculadora em graus. Deste modo, transformando a calculadora em graus, agora você pode calcular, por exemplo, o cosseno. Se eu colocar π, só para testar, não vai ser menos 1, porque agora está em graus. Então, é como se fosse seno de 3,14 graus, entendeu? Quando você coloca π aqui, está em graus. Então, seno de 45, você vai dar 0,70. Aliás, cosseno, né? Cosseno de 180, que é equivalente ao cosseno de π. Aqui está em graus, então vai dar menos 1. E assim por diante. Cosseno de 0 vai dar 1, que aqui está em graus. Agora o seno. Seno de 0. Seno de 0 vai ser quem? Vai ser o próprio 0. Seno de 45 vai ser o 0,7, né? Alguma coisa. E o seno de 90. O seno de 90, pense como o eixo vertical e horizontal. O eixo horizontal é o eixo do cosseno. O eixo vertical o eixo do seno. Então, se seno de 90 tem que ser o máximo que o seno consegue ser. Então, o seno de 90 é 1. E agora, o seno de menos 270, né? Vai ser quanto? Isso em graus vai ser 1 também, né? Se a gente tá colocando um menos, mas se a gente não colocar o menos, fica seno de 270, vai ser menos 1, né? Porque tá para a parte negativa do eixo. Se a gente colocar o menos antes, é como se a gente estivesse multiplicando o ângulo, né? Então, o valor que der vai ser multiplicado pelo valor negativo que a gente colocou, certo? Então, é isso, você calcular o seno e o cosseno e transformar na calculadora científica. Mesma coisa serve para você calcular a tangente. Tangente de 45 é 1, né?
porque vai ter seno de 45 e cosseno de 45, que a tangente o seno dividido pelo cosseno, como o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, então vai ser 1, certo? Agora, se for a tangente de outro número que não seja 45, seja 60, por exemplo, já não vai ser 1, vai ser algum outro valor. A tangente de 25, mesma coisa, aqui está sendo em graus. Se você quer calcular em radiana, você vai ter que vir aqui, mod, e escolher o número 2 para radiana. Aí você transforma a calculadora em radiano e aqui apareceu um Rzinho, entendeu? Aí agora, se você for calcular tangente de 45, não vai funcionar, porque aqui está em radiano e eu estou colocando como se fosse graus, entendeu? Vai dar outro valor nada a ver com o que valor que você deseja calcular. Então você tem que olhar se as informações suas estão realmente em graus ou em radiano. Se estiver em radiano, você tem que transformar em radiano na calculadora para calcular o seno, o cosseno ou a tangente de um ângulo, né? Ou radiano, nesse caso. Então é isso. Nessa aula de hoje a gente viu como calcular algumas funções trigonométricas, o seno, cosseno e a tangente, usando os ângulos ou então o ângulo em radiano, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.